Seja o nome do Senhor, na sua majestade e glória. Pai, obrigado, porque nesta noite vamos receber descansando. Nós vamos descansar, Senhor, descansar no que vamos receber do Senhor nesta noite, da sua palavra, Pai. Este ambiente de fé, no ambiente de fé é um ambiente fértil, onde as sementes caem e produzem, se transformam e produzem frutos. Obrigado, Senhor, por esse dia de manhã, nesse ambiente de fé, de adoração, de louvor, em que nós levantamos nossas vozes e dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo já está operando nesta noite, e nesse ambiente aonde se manifesta o Teu poder, se manifesta cura, libertação, conversão, transformação de vidas. Oh, Pai, nós te damos glórias. Nós damos glórias em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo nessa noite será feito para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Dê um glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Poder sentar, obrigado, obrigado, equipe de louvor maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, como é bom estar aqui de volta. Depois de 4 meses e pouco, né? E aqui estamos de volta. Que bom, estava com saudade. Foi um período bom lá nos Estados Unidos. Pude refletir bastante coisas, avaliar muitas coisas. E a gente sente falta de casa. A gente sente falta da nossa família. Tanto da família nuclear, da família consanguínea, mas também sente falta da família de Deus. Né, do corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos, e é aqui onde eu e minha família estamos inseridos. Sobre o pastoreio do pastor Wellington. E nós damos glória a Deus por estar de volta. Estar de volta aqui é tão bom estar na nossa casa, é tão confortável, é tão gostoso, é diferente, é especial. Costumo dizer que nenhum lugar é mais especial que a nossa casa, que a nossa cama e o nosso travesseiro. Nada é melhor que isso. Não é bom? É bom demais. Irmãos, que bom estarmos aqui então juntos. Nesta noite, eu gostaria de convidá-los. Abre, ajuda. Está meio preguiçoso, mas está voltando a trabalhar. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 2. 1 e 2. Vamos lá? Isso. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos lá. A tradução que eu uso, né, é ARA, né? Almeida Revisada e Atualizada, que é o padrão do ministério. Diz assim: porque deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismo e imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Meus irmãos, quando o autor de Hebreus escreveu esta carta, não se sabe, 80%, 75%, 80% dos teólogos, dos estudiosos dizem que foi o apóstolo Paulo, né? Pelo estilo literário dele, pela forma dele escrever, um profundo conhecedor do judaísmo, mas também um profundo conhecedor do cristianismo, ensinado pelo próprio Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E pela condução do Espírito Santo. Então nós temos aqui, na verdade, nesse texto, em que este autor escreveu, porque eram judeus da dispersão. Eram judeus que tinham se dispersado devido à perseguição que estavam sofrendo dos romanos. Então o que acontece? E então eles estavam se reunindo no lugar, estavam conversando com eles, mandando uma carta, escrevendo para eles permanecerem na fé cristã e não voltassem ao judaísmo. Essa é uma observação que ele estava falando. Permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus. Na palavra da fé, na palavra de Cristo. Então são princípios, nós temos aqui 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, a qual o Rick Renner, que é um autor que eu gosto muito, vou dizer um dos prediletos, mas eu acho que ele é um pouquinho mais predileto, eu gosto muito dele, ele é bem exegético,
né? Eu gosto muito disso, do texto analisado, esmiuçado, entendendo o contexto do texto. E ele é bem habilidoso nesta área, ele é especialista em grego, isso é muito bom, ajuda muito. Existem 6 fundamentos do princípio da palavra da doutrina de Cristo. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Arrependimento é uma atitude que eu tomo quando estou numa direção. O que eu faço? Eu paro, reflito, essa direção está errada. O que eu faço? Eu faço 180 graus e volto. Exatamente isso, não é estou sentindo, não é um sentimento, é uma decisão. Eu entendi que a direção era errada e eu precisava corrigir a minha trajetória, corrigir a minha direção. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo faz isso também. Toca, fala, dá uma instrução, certo? Para dizer, olha, está na direção errada. Você deu uma cochilada aí, está na direção errada, acorda. Né? O Espírito Santo é o nosso GPS, né? Nos traz para a rota novamente. E isso é muito bom. Depois nós temos fé em Deus. Uma fé projetada somente para Deus somente, uma fé que confia inteiramente em Deus, não confia em nada. Ele está falando para os hebreus, olha, não é nas tradições judaicas, não são nos sacrifícios de animais, nada disso, a nossa confiança é somente em Deus. Eu não confio em governos, os governos vêm e vão. Seu trono aqui está. A palavra, ela não passa, ela é imutável na sua essência, na sua mensagem. Então, na verdade, exatamente, amém, irmãos? Tudo vai passar, mas a palavra vai ficar. A erva, a flor murcha, a erva morre. Ou seja, a flor morre porque a erva morre. A planta morre, então a flor morre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse é o nosso fundamento, a palavra de Deus. Então, ele fala exatamente sobre isso, né? Terceiro, o ensino de batismo. São 3 batismos que ele fala. O batismo, imersão em água, né? Você tem 3 tipos de batismo. O batismo significa imersão em água. O primeiro batismo é o batismo em Cristo. Quando você se converte, você é inserido no povo de Deus em Cristo. Inserido em Cristo, você passa a ser um só com Ele. O segundo batismo é o batismo nas águas. Né? Já viram o que é o batismo das águas, né? Ali é um ato externo que simboliza, expressa o que já aconteceu interiormente. Certo? O sepultamento do velho homem, as coisas velhas já passaram, e o nascimento do novo homem. As coisas se fizeram novas. Ok? Exatamente isso. Isso simboliza quando alguém antigamente queria tingir uma roupa, jogava uma roupa dentro do tonel, deixava ela lá dentro. Na cor que ele queria, ou verde ou azul, ficava lá. Quando tirava ela já estava naquela cor que queriam. Era um tingimento, tingir a roupa. Antigamente fazia muito isso. Eu não sei, é do tempo de alguém aqui que tinge roupa? Era do meu. Não sei se é de vocês. Oh, que coisa boa, não estou só. Não, é que de vez em quando tem gente na situação muito delicada. E o terceiro batismo, o batismo no Espírito. É o batismo sobre. É o derrame do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Ok? O quarto é imposição de mãos. Né? É o que nós vamos nos deter nesta noite. O quinto, ressurreição dos mortos. Haverá duas ressurreições, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, na verdade, a primeira ressurreição, e a segunda ressurreição, ou seja, daqueles que não morreram em Cristo. Ok? A primeira ressurreição, então, e diz que todos ressuscitarão. Os mortos vão ressuscitarão, receberão corpos, o quê? Transformados. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos em vida transformados também, para poder entrar. Pode ler o texto de 1 Coríntios capítulo 15, fala muito bem sobre isso. Deixa isso muito claro, você pode ler, você vai entender bem em 1 Coríntios, ok? Vamos lá. E depois nós temos essa ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, onde será o arrebatamento, e a segunda ressurreição, né? Será depois, enquanto o reino de Cristo na terra, no milênio, aqueles que aceitaram Jesus durante a tribulação irão ressuscitar. O sexto, juízo eterno. Todos irão se apresentar e prestar conta de seus atos diante do Senhor. O juízo do tribunal de Cristo, os crentes vão se apresentar
não para serem julgados, que já são salvos, para ver o galardão que vão receber. O segundo, o juízo do trono branco, para os não salvos. E nós já sabemos qual vai ser o destino deles, será o lago de fogo, aonde há dor e ranger de dentes. Né? Já viu um ranger de dente, né? Já viu que quando o animal está bravo, a gente te atacar, ele faz um ranger muito forte, né? E aí você tem duas atitudes. Você se defende, você corre muito se você tem velocidade. Então, esses são os fundamentos da doutrina que estão à disposição. Por quê? Se esses princípios, inclusive de imposição de mãos, estão disponíveis já, porque as pessoas não praticam e porque as pessoas não usufruem dos seus resultados. Quem pode me dizer desses benefícios? A resposta está em Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Diz assim: como porém, está mais ou menos, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eles não ouvem porque alguém não fala. Olha a nossa responsabilidade. Paulo fala, numa de suas cartas, muitos se perdem para a tristeza nossa. Então nós não podemos nos calar. Nós temos que falar. Nós temos que proclamar a Cristo. Nós temos que não deixar passar nenhuma oportunidade. Meus irmãos, eu estava o dia conversando lá no CG na nossa casa. Toda vez que eu estou viajando, eu peço a oportunidade a Deus para falar para alguém que esteja do meu lado no avião. E nessa vez, sentaram duas irmãs do meu lado, da Califórnia. Vieram tirar férias, vieram para o Rio e tal, e conversando com elas, as duas são irmãs, as duas são atletas, com bolsa na universidade lá da Califórnia. Uma era velocista e a outra salta à distância. E começamos a conversar, e eu vi que na unha dela, tem agora aqueles altos relevos, não tem, que bota na unha? Aí tinha uma cruz. Aí eu falei para ela, tem uma cruz aí na sua unha, né? Na sua... E ela falou assim, é uma cruz assim. Eu falei, a cruz é muito importante. A cruz tem um sentido. E aí ela falou da avó dela. A avó dela perdeu uma casa naquele incêndio da Califórnia, e a avó dela era uma cristã. Muitos lá foram criados na fé e se afastam, como muitos aqui são criados na fé e vão para a universidade e pela influência das ideologias se afastam. Se perdem os princípios. Né? Então, muitos não sabiam. Irmãos, eu completei 42 anos de ordenado. Fui quase 35 anos pastor titular, pastor presidente. Depois eu deixei porque eu vim para o Verbo, mas eu não sabia da doutrina de Cristo. E era professor há mais de 20 anos no seminário, e eu não sabia. Porque ninguém me ensinou. E ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu quero dizer como é importante, irmãos, receber aquilo que você recebe, Jesus, dai de graça o que você recebeu. Compartilhe a palavra, não deixe passar nenhuma oportunidade. Então é preciso, para nós edificarmos a nossa fé, firmar a nossa fé, ter uma base muito sólida. Nós temos esses 6 princípios, mas hoje eu vou abordar só esse de imposição de mãos. Então a palavra de Deus é a nossa base. Jesus fala para construir sobre a rocha. Em Mateus 7, de 24 a 27, ele fala exatamente isso, para edificar sobre a rocha. Aí vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Eu me lembro de uma ilustração, um homem foi achado ao mar depois de um naufrágio durante muitos e muitos dias. E ele foi então resgatado, né? Pelo helicóptero, ele foi achado. Então sabiam que ele era um cristão. E aí os repórteres tudo perguntaram para ele aqui, o fulano, vamos dizer assim, o nome dele fosse Antônio. Ô Antônio, você sentiu frio? Ele falou, sentia. Você sentia fome? Sentia. Você tremia? Eu tremia. Mas a rocha que estava embaixo de mim, que eu estava em pé, não tremia não. Aleluia! A base, a rocha,
A nossa rocha é Jesus. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Eu aprendi também com o bambu. Os bambus ficam enormes, né? Quando eu era garoto, eu ia pegar bambu para toda a festa junina. Quando eu era garoto, tem algum tempinho já. Entendeu? E eu me lembro que a gente fazia aqueles arcos, enfeitava de bandeirinha. E lá no Ralacô, quando a gente jogava bola, né, que era de barro, de vez em quando a tampa do dedão ficava lá. E fazia as traves, aquelas coisas todas, com bambu. Mas eu aprendi uma coisa com o bambu. Você viu como é que o bambu ele fica alto? Fica mais de 10 metros. Mas você sabia, primeiro ele cresce 2 metros para baixo? Depois que ele cresce para cima, primeiro tem fundação, tem firmeza, tem solidez. Para depois ele ficar... Por isso que o vento bate, ele faz isso, ó. Depois ele volta. Ele faz isso e depois ele volta. Vejam bem, exatamente isto. Sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus para nós. Então, nós vamos compartilhar sobre a questão da imposição das mãos. Olhe para as suas mãos. Pegue suas mãos, façam assim, ó. Nas duas. Olha, o que você vê nas suas mãos? Fala para mim. Pode falar. Tem uns que tem 9, né? Aqui tem 10, talvez o senhor tenha... Irmãos, tem gente que tem 5, tem 3. Não entendi. Mas vamos lá. Eu sou inocente. Ah, inocência. Então, você pega, você vê o quê? Você vê dedos, você vê pele, você vê, aqui ó, tem tendões. Se você fizer assim e puxar, ó, o dedo vem, ó. Você vê vasos, olha só como é que você vê. Você vê tudo isso. Que maravilha, é exatamente isso que a mão é. Acertou. Mas quando Deus olha para as suas mãos e para as minhas mãos, Ele vê canais. Glória a Deus. Ele não vê simplesmente mãos para pegar, para abraçar, para trabalhar, para acariciar, para cuidar, para proteger, para socorrer, mas Ele vê um canal de acesso. Um canal. Aleluia, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então as suas mãos são, quando Deus olha, e as minhas também, é para muito mais do que no natural, Ele vê no sobrenatural. Olha como é que Deus é maravilhoso. Sabe, deixa eu fazer uma pequena demonstração. Eu trouxe um fio. Vamos ver se eu consigo. Vou desligar aqui, tomara que ligue depois. Deixa eu pegar aqui. Olha só, irmãos. Ele é comprido assim, porque lá em casa eu boto na tomada, estou trabalhando. Isso aqui é uma tomada. Esse funciona aqui, não funciona? Porque eu já liguei aqui, já dei aula aqui. Já. Como é que faz? Puxar, né? O negócio é meio teimoso, né? É o João teimoso aqui? Obrigado. Então eu vou colocar aqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui está. Não está desligado? Vamos lá. Vamos lá. Aí, olha lá. Vejam bem, hein? Ali é a fonte. Aqui é o receptor. E este aqui é o fio que conduz a eletricidade. As nossas mãos são esse fio. São condutores do poder de Deus. Mas não é o poder de Deus. Ele só conduz o poder de Deus. O poder é dele. Isso nos protege de toda e qualquer vaidade. Prepotência é por mim, não é. É por ele. A fonte é Deus. Como é que Deus é bom, é maravilhoso, Ele tem esse cuidado. Então, as nossas mãos são condutoras. São condutoras ou transmissoras ou transfere o poder de Deus. Isso é muito importante. Então, cuide bem das suas mãos. Cuidado onde você está usando as suas mãos, onde você está colocando as suas mãos e para que você está usando as suas mãos. Lembre-se, ela é usada por Deus. É usada por Deus. Ela transfere o que está aqui dentro. O poder está aqui dentro. Você não é o poder, mas o poder está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Filho está aqui, o Pai está aqui pela palavra. O Espírito Santo é o Dunamis. Ele habita em você e em mim. Então, quando você coloca a mão sobre alguém, é assim, ó. Chega lá. Amém? Você dá glória a Deus por isso? Saber que você é um canal que vai abençoar muitas vidas. Precisamos mudar o conceito.
Olhar com seriedade, imposição de mãos não é só uma coisa automática, você está transferindo alguma coisa. Agora, o que você tem dentro? O que eu tenho cultivado de mim, eu, Joaquim? Que para Deus eu não sou pastor Joaquim, para Deus eu sou Joaquim, filho. Né? Joaquim, filho é do meu pai, eu sou Joaquim Neto. Mas Deus olha para mim como Joaquim. O que eu estou cultivando em mim? A palavra, oração em línguas. Então isso é muito importante. Então era um princípio praticado na antiguidade para transmitir bênção, autoridade e poder. Reis, sacerdotes e profetas para exercerem os seus ofícios. Certo? No Antigo Testamento nós temos o Isaac, transfere a bênção a Jacó, por imposição de mãos. Jacó impôs as mãos sobre Manassés e Efraim e transfere a bênção. A ordenação de Arão e seus filhos para os sacerdotes, Êxodo capítulo 28 e 29 falam isso. Então todos recebiam imposição de mãos. Todos. Ou seja, você está autorizado a exercer esse ofício. Você está recebendo as ferramentas, as capacitações, as habilidades para você exercer esse seu ofício. Não importa que ofício você esteja fazendo. Quando eu estava nos Estados Unidos agora, eu servi no diaconato lá. Eu nunca servi no diaconato. Eu já fui para o seminário, depois eu fui ordenado, em 85, fui ser pastor. Então, lá eu trabalhei como diácono. Pastor Elton, nosso pastor, acho que ligou para dá serviço para ele aí, pastor Diego, dá serviço para ele. E deu. E eu trabalhei no diaconato. Eu passei aquele vacuum, eu limpei os vidros da entrada, da porta, aí depois fui servir dentro do templo. Olha que maravilha! E eu gostei. Sabe, não é somente onde você está, mas o serviço que você presta. Depois nós temos também, esse aqui eu gosto demais. Quem sabe aqui, quantos anos Eliseu serviu a Elias? 10? 15? Ou 20? Quem vota em 10? Quem vota em 15? Quem vota em 20? 20 anos. Mas esse aqui é o recorde. Moisés impõe as mãos sobre Josué. Serviu a Moisés 40 anos. É forte essa. 40 anos. Eu quero ler esse texto, porque é tão importante o texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, eu tenho aqui em números, mas também tem, diz assim: ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim, se filhos de Israel lhe obedecerão, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Em Números, essa ordem vai direto. Respondeu Moisés ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés estava sentindo que os dias deles estão se acabando. E ele faz essa oração a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe a mão, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista de todos, e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus deu a recomendação a Moisés: impõe a mão sobre eles, ele vai te substituir. Quando Moisés morre, Deus fala para José: Moisés, meu servo, é morto, agora é você que vai assumir. Por isso ele pôs as mãos sobre você. Por isso ele te apresentou à congregação: Josué vai me substituir. E eu lembrei quando o apóstolo Bud fez isso com Guto. Eu me lembro, ele estava embaixo assim, ele estava ministrando, ele estava de baixo, o pastor estava em cima, assim, só que ele estava com um terno cinza, sem gravata, camisa, acho que era branca, e ele daqui, ele estava com uma camisa, acho que meia roxa, manga comprida, e falou assim: a partir de hoje, Guto está no meu lugar. Guto é quem vai conduzi-los. Ele será o novo presidente do ministério. Apresentou para a congregação. E eu me lembro que Guto começa a chorar lá de cima. Ele começou a chorar.
As pessoas, você está achando que estava nervoso? Não era responsabilidade minha. Sabe, irmãos, que coisa extraordinária. Então, também era sobre as ofertas, os holocaustos, o sacrifício também era feito. No Novo Testamento, agora nós vamos, já estamos mais próximos e entendemos que o princípio de imposição de mãos era uma prática orientada por Deus. Deus disse assim, faça assim. Use imposição de mãos. As suas mãos, para mim, são importantes. As suas mãos vão transmitir bênção, autoridade e poder. Que você não é o poder, você só carrega o poder. Aleluia! Vamos ver no Novo Testamento, imposição de mãos no ministério de Jesus. Meus irmãos, em Lucas capítulo 4, versículo 40, diz assim, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, los traziam, e ele punha as suas mãos sobre cada um deles e os curava. E os curava. E os curava. Curava o quê? A todos. Ora, vejam bem que de várias doenças, enfermidades, moléstias, não importava o tipo da doença, não importava qual era a doença, se era um câncer, se era uma gripe, se era uma unha encravada, se era um tumor cerebral, se era uma infecção na medula, se era uma lesão na coluna, não importava, é indiferente para o poder de Deus, é indiferente, o poder não altera, ele tem a mesma intensidade, pense nisso, quando você impor a mão sobre alguém, você tem que pensar nisso, que o poder que está em você, que será transmitido, se manifestará através de cura, não é só cura física, cura emocional, cura espiritual, vamos ver daqui a pouco, cura espiritual, qualquer tipo de cura, cura de ansiedade, cura de tristeza, não importa, né? Eu me lembrei muito de você, né? Sabe por quê, né? Você sabe, né? Pois é. É por causa do centro de cura. Nós já participamos muito lá, na nossa primeira igreja. Então, ore em língua, leia a palavra, se encha do Espírito. Seja cheio do Espírito. Clame, bote o joelho no chão. E se encha da palavra e do Espírito. É um avião de duas asas. Um avião voa com uma asa só. Ele precisa das duas. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Amém? O Espírito que habita em você, nós somos morada do Espírito Santo, é o mesmo que habita em mim. Mas vamos lembrar, as nossas mãos são condutoras de poder, mas nós não somos o poder, mas carregamos ele. Amém, irmãos? Olha a responsabilidade que nós temos. Não é para ser peso, mas para tomarmos consciência do que carregamos. Aquilo que você carrega é para o outro. E o que o outro carrega é para mim. Olha que coisa maravilhosa. Todos são abençoados por todos. Jesus frequentemente tocava nos doentes como cegos, leprosos, paralíticos. Jesus impunha as mãos sobre um homem leproso. Eu tenho uma relação aqui, irmão, que se eu for isso tudo aqui é muita coisa de Jesus. Jesus impôs as mãos sobre a sogra de Pedro. Isso eu quero ler. Sobre a sogra de Pedro eu quero ler. Diz assim, e tocou-lhe a mão e a febre a deixou, então ela se levantou e o servia. Ela era o quê? Era a sogra de Pedro que ele está falando, né? Vou voltar a um versículo anterior, 14. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão e a febre a deixou, então ela se levantou e o servia. Cura imediata. Cura imediata. Tem curas que não são imediatas. E outra coisa importante, mas quando você impor a mão, está vindo aqui, estou até adiantando, lá que está lá atrás, já vim para frente, que estava na frente vai para trás, é assim mesmo, é o Espírito que conduz, ele sabe a ordem. Sabe, lembrem-se, você está servindo. Você está sendo um dispenseiro da graça, do poder de Deus, do favor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio, irmãos, que nós temos. Olha sua mão de novo. Olha sua mão. Olha sua mão. Elas são importantes. Elas são únicas. Elas têm uma função no mundo sobrenatural, no reino de Deus.
Jesus cura 2 cegos que clamavam por cura. Eu já li esses textos todos, irmãos, eu gosto muito disso. Então lhe tocou os olhos, dizendo: sejais feitos segundo a vossa fé. Jesus os curou mediante a fé dele. A fé ativa o poder curador de Deus. Estou certo? Amém? É a palavra que diz, não sou eu não, tá, irmãos? Essa palavra diz está certo. Isso. Jesus cura, ressuscitando a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Aliás, aqui tem uma, ela estava morta. A minha filha está morta. Ele falava. A minha filha está morta. Então aqui, a cura contra a morte, ou seja, a cura contra a doença que foi expulsa, trouxe ela de volta à vida. O que impedia dela viver, que deve ser qualquer doença, foi extirpada pelo poder de Deus. Então, se não tinha doença, não tinha morte. Se não tinha morte, tinha vida. Vida, você vai trazer muita gente à vida. A vida das emoções, que eu se perdidos. Na tristeza, na dor, na depressão, na falta de perdão, no pedir perdão, no liberar perdão. Pessoas carregam fardos porque não liberam perdão. Ficam ligados a outra pessoa pelo que de ruim aconteceu, pela mágoa, pelo ressentimento, pela vingança, pelo ranger de dentes. É aquele peso, é como você andar com aquela bola assim, ó. Libere perdão. Libere perdão. Se você precisa liberar perdão, faça isso. Se você tem que pedir perdão, peça perdão. Ah, mas a pessoa que eu te me senti morreu. Então, perdoe você, porque Deus já te perdoa. Se você se arrependeu do que fez, Ele te perdoa. Só falta você se perdoar. O seu problema é que você não se perdoou. Deus me perdoa, mas estou carregando o fardo. Se eu carrego o fardo, eu não me perdoei. Se eu carrego o remorso do que eu fiz, eu não me perdoei. E eu não creio que Deus me perdoou. Porque se tivesse me perdoado, eu tivesse crido que Ele me perdoou, eu não estaria carregando aquele peso. Que lá Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, nossas culpas. E se Ele levou, você está fazendo um trabalho inútil, desfazendo o que Ele fez, carregando essa culpa, vai para o joelho, chore, 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 e depois diga: eu me perdoo. O Senhor já me perdoou. Aquela confissão sincera que Deus conhece. Também impôs as mãos sobre os apóstolos e transferiu encorajamento. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse: levantai-vos e não temais. Erguendo ele os olhos, tudo assim, ó. Não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Levanta dessa tristeza, desse abatimento, desse desânimo e vai fazer o que você tem que fazer, o que eu já dei uma missão para vocês. Levante-se. Não deixe o inimigo botar desânimo em você, botar peso em você. Você é chamado para um propósito. Pastor, como é que eu vou saber qual é o meu propósito? Sirva, que durante você servir, ele vai mostrar para você onde é o seu lugar. Não esqueça disso. Não deixe que nada impeça de você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. A sua vida tem um propósito a ser cumprido. Isso é muito importante. Então, o poder vinha através de Jesus para as pessoas. Mas como é que Jesus tinha esse poder? Ora, é simples. Atos 10, 38 fala sobre isso. Pode colocar aqui Atos 10, 38, por gentileza? Jesus nasceu como homem, nasceu de Maria. Jesus não tinha o Espírito Santo, ele nasceu como Deus, ele nasceu como homem. Ok? Ele nasceu como homem, nasceu de Maria, né? Nasceu como bebê, lá naquele lugar onde estava lá a manjedoura, que o pessoal que era uma manjedoura, nasceu ali de parto, né? Eu creio que foi parto normal, porque não tinha ninguém que fez a cesariana naquela época. Ele nasceu assim, normal, né? Diz assim: olha lá, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi colocado nele, o Espírito Santo e o poder. Ele não tinha, foi colocado nele, Deus colocou nele, para ele exatamente exercer o ofício que ele tinha. Ele pregava, ensinava, curava, libertava e muitas outras coisas. Amém, irmãos? Veja bem, Jesus não nasceu com o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu o poder. E a partir disso, então, ele vai exercer o ministério dele e ir para todo lugar fazendo o bem. Curar as pessoas é fazer um bem?
Libertar as pessoas de espírito de demônios é fazer um bem. Perdoar as pessoas era fazer um bem. Veja bem, Jesus ia por toda parte, não tinha um lugar onde ele não ia fazendo bem. Jesus tinha um ministério a cumprir, não era só a cruz. Estão enganados. Não era só a cruz, sofrer na cruz, e depois disso, não. Ele tinha um ministério na horizontal. Ele tinha um na vertical, mas tinha um na horizontal. Que era fazer o bem, que era curar, que era ensinar, que era socorrer, que era liberar o poder de Deus sobre as pessoas. Em todas as áreas da sua vida, há poder, há uma unção para transformar a sua vida. Para fazer você avançar, para destravar coisas. Mas você tem que abrir a boquinha e declarar, né? Marcos 11, 23. Qualquer que disser este monte, então é preciso falar. Tem que abrir a boca, tem que declarar. Deus vai trabalhar através da sua declaração. Jesus falava quando ele ia curar. Jesus impunha as mãos e falava. Por isso que chama-se oração com imposição de mãos. Você pode estar orando e impondo as mãos, ou você pode estar falando e declarando com imposição de mãos. Mas é preciso que você abra a sua boca, é preciso sair do que está dentro de você. É preciso que saia com fé. Tanto aquele que vai impor as mãos tem que ter fé, como aquele que vai receber tem que ter fé. Ok? Isso é muito importante. Então, existe um texto, eu marquei aqui, eu gosto muito do cego Bartimeu. Eu sou fã do cego Bartimeu. O cego Bartimeu sabia que Jesus ia passar ali. Aí ele começa a falar assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Cala a boca, vai atrapalhar o mestre aí, rapaz. Aí ele aumentou o volume. Filho de Davi, eu estou aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Eu não posso te ver, mas você pode me ver. Eu não quero saber se está incomodando. A minha bênção está passando, eu vou deixar passar embora a minha cura? Eu vou deixar passar aquele que cura todo mundo? Eu ouvi falar de Jesus, se ele curou os outros, vai curar a mim também? E ele começa a gritar, e Jesus olha e diz assim, traz ele aqui. Eles vão dizer, olha, o mestre gostou de você, vamos embora. E cura aquele homem. O Bartimeu que era cego. Ele foi feito cego, foi queimado os 2 olhos dele. E Deus restituiu o que não tinha mais. Está fraco, gente. Era para você estar, ó, louvado seja Deus, aí pulando, sambando, porque não tinha mais olhos. Estavam queimados, foram queimados os olhos dele. E Deus fez um novo. Senão ele não ia poder enxergar. E Deus fez isso. Eu gosto de cego Bartimeu. Ele é alguém que não deixou a oportunidade dele passar. Não deixou, ele continuou. Outro texto que eu gosto muito é Lucas capítulo 13, 1 a 3, assim, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Opa, então a enfermidade é um espírito? Importante isso, hein? Havia já 18 anos. E andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Veja bem, 18 anos, e todo mundo que tinha uma enfermidade, um defeito físico, era amaldiçoado. Quem pecou? Esse rapaz aqui. Foi ele ou foi os seus pais? Nenhum dos dois. Ele quebra naquela hora ali. Ele quebra essa maldição. Ele quebra. E aquela mulher se liberta, 18 anos, não podia entrar no templo, ela não podia fazer nada, porque ela estava contaminada pela doença. Mas Jesus vai dar para ela muito mais que uma cura, devolver uma vida para ela. Devolver uma vida para ela, em todas as áreas. Então vamos avançando. Eu tenho aqui mais de 10 versículos, né? Agora minha pergunta é, o que motivava Jesus socorrer as pessoas através da imposição de mãos, da cura em suas necessidades espirituais, físicas e emocionais, curando-as e libertando? Qual era a motivação do coração de Jesus? Qual era? Oi? Exactly. Perfect. Exatamente. Mateus capítulo 9, versículo 36, tem resposta. Vendo eles multidões, compadeceu-se delas, porque andava desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se dela.
compaixão. No original significa você se colocar no lugar do outro e sentir como o outro. A dor do outro, a limitação do outro, a fraqueza do outro. Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E lhes puseram aos pés. E ele os curou. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos falar, aleijados ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus fez tudo isso. Não tenha ninguém que tenha ido com fé até Jesus que ele não tenha curado. Só teve uma vez que Jesus não pode realizar muitas curas, muitos milagres. Foi aonde? Essa é fácil, dá uma colinha. Aonde? Nazaré. Porque o trataram com um quê? Com falta de honra. Não é esse aí que é irmão de fulano. Isso é tudo criado ali. Ele curou uns poucos e foi embora. Mas diz num outro texto que na outra cidade perto dali ele curou todo mundo. Porque não havia dúvida. A dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiga da fé. A dúvida impede de crer, de ter convicção. A fé não é a convicção, nem a certeza. Então, meus irmãos, Jesus curava a todos indistintamente. A mulher Cirofenícia, por exemplo, a filha dela, ela nem filha de Abraão não era judia. E ela fala, não, das migalhas também, os cachorrinhos. E Jesus ficou olhando para ela assim, e achou assim, ele foi tocado por ela. Jesus foi impactado por aquela mulher. Pela umidade, ela está dizendo o tamanho da necessidade ali. Ela está dizendo assim, eu não vou desistir não. Eu aceito a migalha. Eu aceito. Contanto, glória a Jesus, irmã. Contanto que eu receba, que a minha filha seja curada. Sabe aquele ditado? A mãe não come, mas o filho come. Até onde foi aquela mãe pela sua filha? Se fosse, você não quer curar, não, tchau, vou embora. Não vou me humilhar não, mas ela não. Ela ficou, sabe por quê? Porque ela tinha a convicção que a cura estava ali para a filha dela, a resposta estava ali para a filha dela. Você tem certeza que Jesus é a resposta para a sua vida? Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? Você sabe que você só cura, você só exerce imposição de mãos, e você não exerce, intercede por cura, declara a cura em nome de Jesus. Não é no seu nome nem no meu nome, é no nome dele. Porque o dono do nome é que tem o poder. O dono do nome é que detém a autoridade, todo poder e toda autoridade. E é em nome dele, em teu nome, não é no seu nome, derruba toda a vaidade, toda a soberba, toda a prepotência e diz, você somente é um canal. Um instrumento, manter-se bem polido, bem preparado, bem preparado. Vamos lá. Ele não fazia acepção de pessoa, como eu já disse. Não importasse se era judeu, se não era judeu, se era gentil, se era alto, branco, magro, preto, azul marinho, a condição socioeconômica, não importava para Jesus, cultural, não estava nem preocupado com isso. Mas existia uma coisa que Jesus observava, o coração. A disposição do coração, o que eu carrego no meu coração. Jesus considerava isso. Considera o que você tem no seu coração. Ele considerou o que aquela mulher tinha no coração. Ele entendeu bem a mensagem. Que ela está dizendo, eu não vou embora, Senhor, sem a cura da minha filha. Porque eu tenho convicção que é o Senhor que cura. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair. Se me der uma migalha, já serve. 2 também. Ele estava dizendo, o judeu não valorizava Jesus. Não valorizava o poder que estava em Jesus, nem o reconhecia como um filho de Deus. Mas aquela mulher que nem judia era reconheceu, ela disse, aqui está a resposta. Como Zaqueu, como a mulher de fluxo de sangue, como Jairo, chefe da sinagoga. Essa deve ser a nossa convicção. Jesus. 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 Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para lavar todo o pecado. Fomos lavados no sangue de Jesus. Não há nós pecado. E fomos lavados. Mas se eu pecar, vai para 1 João 1,9. Vai lá. Confessa o seu pecado. Vai lá e confessa o seu pecado e clama o perdão. E arrependimento. Vais e não peques mais. Ou seja, o termo hebraico é vais e não continue pecando neste pecado.
A gente abandona e começa de novo. Então, nós temos aqui, eu queria demonstrar como era importante o ministério de imposição de mãos para Jesus. Ele exercia no seu ministério a imposição de mãos. Ele está dizendo, e também deu essa ordem aos discípulos, para que os discípulos também operassem com imposição de mãos. Né? Então vamos ver aqui, Marcos 16, 17 e 18 diz, e os sinais acompanharão aos que? Gente, que fraqueza. Olha, aqui só tem, se tivesse um pãozinho, eu dividia com todo mundo aí, porque... Vou ler de novo. E esses sinais acompanharão aqueles que? Melhorou. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, envenenada, estragada, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem são aqueles que creem aqui? Quem são aqueles que creem aqui? Quem são aqueles que nasceram de novo? Quem é aqueles que são espírito recriado aqui? Aleluia! Quem são aqueles que deixaram as coisas velhas para trás e tudo se fez novo? Em Cristo Jesus. Aleluia, somos nós. Nós, o povo, não foi o povo judeu, nem o povo gentio. A igreja, o novo povo, a igreja. Nós estamos habilitados para fazer isto. Ele falou aos que creem, naquela época eram os discípulos, e falou para nós também. Porque nós cremos, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade. Não esqueça isso, irmãos. Não esqueça. Porque quando eu me nego a praticar uma orientação de Jesus, eu estou negando a alguém a oportunidade de receber cura. Não tenha vergonha. Eu sei que tem gente que não gosta de botar a mão na cabeça. Eu fui capelão do hospital 7 anos, eu tinha plantão de 12 horas. Eu visitava da UTI, unidade coronariana, UTI geral, em emergência, particular, SUS, visitava tudo naquele dia. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá, eu ia até os leitos, falava, conversava, lia um texto, falei, posso orar por você? Mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, essa profundidade, sabe, irmãos? É assim, tão intenso sobre a imposição de mãos. Eu orava naquele tempo, se o Senhor quiser... Jesus, acabou esse tempo, sai fora. Larga de mim, não me pertence não. Agora eu sei o que quer. Sabe, mas eu orava, é o que eu conhecia. Mas eu sabia que ele tinha poder para curar. Eu sabia que eu não tinha, mas ele tinha. E eu falava com ele. Se for da tua vontade, só pode curar fulano. Hoje eu já vou naquela, né? Eu declaro cura em nome de Jesus, aí acabou. Essa etapa já passou, já pulou, já foi apagado do meu passado, não tem nem cartório mais. Então vamos ver, irmãos, que nós temos isso. Mas quando há pessoas que não gostam, mas há pessoas que pedem, posso orar por você? Posso? Você tem que ser audacioso, intrépido. Eu posso orar, mas eu posso pôr a mão sobre você? Aí ele vai dizer, não, ou vai dizer assim, tem gente que tem preconceito, bota a mão na cabeça, dá ziquezira, essas coisas mal olhadas, essas coisas, né? A pessoa pode, você põe suas mãos aí suavemente, né? Não é para pesar, empurrar a pessoa, não. Toca suavemente, vai transmitir tranquilo, sereno, vai calmo, vai light, vai soft, vai wave, e bota a mãozinha assim suave, e aí você ora. E deixa fluir através das suas mãos. Você não tem um compromisso de curar. Não. Não é seu compromisso, não é sua responsabilidade. Você só é o canal. E você diz, eu estou crendo. Eu estou crendo com ele. Se ele não está crendo, eu estou crendo por ele também. Faça isso. Você pode orar. Comece esse ministério na sua casa. Orando pelos seus, com imposição de mãos. Seus filhos, filhas. O esposo pela esposa, a esposa pelo esposo. Você pode orar por você e impor a mão sobre você mesmo, onde está sendo o seu mal. Aonde é que dói? Aonde está a enfermidade que te aflige, que te faz sofrer, que tira a tua paciência, o teu sono, o teu ânimo? Ponha a mão. Ponha a mão. Ponha a mão. Ponha a mão. Não importa se é depressão, se é emocional, se é físico ou se é espiritual. O inimigo está te incomodando, né? Fica aí no teu ouvido, né? Cheio de sugestões para você desanimar, não ir para frente. Não vai dar certo, não. E você não é capaz. Você não merece, não. Tu é um pecador. E o capirotinho,
o mal de vida, vai ficar lá. Ah, mas aí você que já aprendeu com Jesus, diz sempre, está escrito. Está escrito, e diz para ele, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Oh, glória a Deus. Quem é aí, diga amém. Aleluia. E então eu quero dizer para você, então, no ministério de Paulo, Paulo orava com imposição de mãos, ele orou sobre o pai de quem? Pai de Públio. E ele foi curado. Então, irmãos, nós temos aqui a imposição de mãos, como ela é importante, e ela continua sendo operosa no dia de hoje. Nós devemos praticar a imposição de mãos. E eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, você que está aqui nesta noite, que nessa noite tem cura, disponível para você. Oh, Jesus, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura, e tem imposição de mãos nessa noite também tem. Você tem fé para ser curado? Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei em que você tem que ser curado, se é na área física, na área emocional, na área espiritual, não sei aonde é na sua área, na área social, eu não sei, mas eu não tenho que saber, eu não tenho que saber. Ele só tem que saber em você, isso é assunto privado, entre você e ele, entre eu e ele. Eu quero dizer, nessa noite, tudo está disponível para você. Você crê? Você quer, você precisa, mas deixa eu dizer, vai ser no nome de Jesus Ele que vai operar nesta noite. Aleluia, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. E eu quero nessa noite convidar você que quer receber oração com imposição de mãos. Você pode vir aqui à frente, fica aqui à minha direita. Quem quer oração com imposição de mãos, aqui à direita. Oh, aleluia, aguarde aqui, pode ficar. Venha se você precisa, venha e se coloque aqui. Eu quero dizer para você que é Jesus que está operando, é o poder do Espírito Santo que está operando, é Ele quem faz, o poder é dele, ela é a fonte de poder. Vem aqui, fica do meu lado direito. Isso, fica aí no meu lado direito. Eu quero perguntar aqui nesta noite, quem ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador nesta noite, não reconheceu que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz. E se você crê em Jesus, a obra que Ele fez na cruz, levou os seus pecados sobre Ele na cruz, mas venceu a morte, venceu o pecado, Ele carregou para você não ter que carregar. Ele tomou para si, para não ficar com você. Há alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos salvos? Glória a Deus. Terceiro, batismo no Espírito Santo também está liberado. Em posição de mãos, Paulo orava e as pessoas falavam língua. Aí eu só conheço o batismo de João. É o único que eu conheço. Os irmãos, eram 12 irmãos de Éfeso. Aí Paulo, você não conhece o Espírito Santo não? Então vem cá, botou a mão, o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em línguas. Também com imposição de mãos. Alguém aqui gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo dentro você já recebeu na conversão. Mas você gostaria de receber o Espírito Santo nessa noite? Alguém? Se não, vamos lá. Eu vou descer para orar com aqueles irmãos e irmãs ali, com imposição de mãos. Ok? Essa foi a direção que o Senhor me deu. Na última vez que eu ministrei sobre cura, sobre imposição de mãos, Deus falou para mim, não é você que vai impor as mãos. Você não vai impor as mãos. Não? Não. Eles vão impor a mão sobre eles. Os irmãos e irmãs vão fazer isso. Mas hoje a instrução foi diferente. Então eu vou cumprir a instrução do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você que está aí, talvez não venha vindo aqui na frente, algum mal te incomoda, alguma enfermidade, alguma moléstia, alguma coisa, seja que nível físico, espiritual, emocional, aí onde você está, você pode botar a mão onde é, e você pode então receber essa oração. Vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou desligar o microfone, tá bom, irmãos? Porque é muito particular isso, então...
Glória a Deus. É o poder de Deus quem opera em nome de Jesus. Sabe, irmãos, uma das coisas que me impressionou muito quando eu estava estudando e que me chamou muita atenção foi dois fatos. O primeiro foi a mulher do fluxo de sangue. Sabe, irmãos, ela só foi para tocar em Jesus, que a cura já era dela, que ela já estava declarando: se somente eu tocar na orla, nos filactérios de Jesus, eu serei curado. Então eu vou lá, não me importa o tamanho da multidão. Ela deixou a capa vermelha em casa, que a identificava uma mulher contaminada, imunda. Era assim que viam. E ela foi lá. E vejam que ela foi por trás de Jesus, ela não foi pela frente. O cuidado dela, porque ele era um rabi. Ele era um homem puro e santo, não podia tocar em nada que era impuro. Ele não queria que ninguém visse e dissesse: ela tocou na impura lá, tocou na impura. Ela protegeu Jesus. Olha que coisa maravilhosa, ela amou Jesus. Ali estava a resposta para ela. E ela vai lá por trás devagarinho, vai. E quando ela toca, o que acontece? Ela é curada imediatamente. O que Jesus falou? Quem me tocou? Quem me tocou? Mas todos estão te tocando, Senhor? Não, não, porque de mim saiu virtude, saiu cura. Quem é? Ela não tinha problema, já estava curada, não tinha mais hemorragia, não era mais imunda. E ela lá foi diante de Jesus e disse: fui eu. Então você não está só curado, você está salva também. Ainda teve juros e dividendos. O texto também em Atos diz que dos lenços e aventais de Paulo eram colocados sobre as pessoas, elas eram curadas. Quando aquela mulher toca na orla de Jesus, ela foi curada. O que eu entendo isso? Tanto os lenços como os aventais de Paulo, como a túnica de Jesus, estava encharcada do poder que eles carregavam. Aleluia! Por isso, quando pegou o pano e colocou, é como um atleta que faz uma maratona. Quando ele termina, a camisa está suada, e alguém vai lá e põe a camisa, o que vai acontecer? Vai ficar? O que estava impregnado na camisa passou para ele. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Obrigado, Pai! Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigada, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque, por imposição de mãos, nossas mãos são canais, Senhor, de bênção, de transferência e de transmissão do teu poder. E muitos serão alcançados e tocados por nossas mãos. Obrigado, Pai, e muitos serão curados, muitos serão transformados. Obrigado, obrigado, Pai, obrigado, obrigado pela imposição de mãos, obrigado, Senhor, pelo poder que nós carregamos, e será transmitido através de nossas mãos. Obrigado por podermos servir, obrigado por poder ter compaixão como Jesus, e obrigado por podermos exercer esse princípio, em nome de Jesus, amém. O que foi? Amém.